Olá, meu nome é o Anderson e este é mais um vídeo do curso Django Framework do Zero, onde eu te ensino na prática a criar e publicar um aplicativo web usando Python e Django Framework. E nesta aula você vai aprender a criar conteúdo com autoria. No nosso caso, a gente vamos ter as perguntas da enquete com um usuário vinculado. Então bora lá? Vamos codar? Então, pessoal, já estou aqui na tela do projeto e aqui a gente vai fazer essa autoria do conteúdo em 3 passos bem simples, tá? Então a gente vai criar um campo para poder vincular lá na question, para vincular esse autor. Vamos salvar esse autor, né, esse usuário, ao criar e editar questão, tá? Ao criar questão, na verdade, né? Só criar, não vai poder modificar o autor, uma vez que tem um autor, ele vai ficar aquele autor ali para sempre, vai ser o usuário da sessão. E vamos também exibir esse autor ali na página da pergunta, tá? Então, partindo aqui já para mão na massa, vamos lá no nosso arquivo, ó, no nosso Django, no nosso projeto, né? Pools, né? Na verdade. Models, vamos aqui abrir o Models. Quem a gente vai lidar aqui é o Model Question, que é a pergunta. E aqui a gente vai acrescentar um novo atributo, tá? Que vai ser uma chave estrangeira para um usuário do sistema. E esse usuário vai ser o autor, tá? Vou colocar assim. E aí esse autor, ó, aqui já está me sugerindo aqui, né? O Copilot. Então aqui o que ele vai ter aqui, ó? Ele vai estar vinculado a uma chave estrangeira que está vinculada ao user. E aqui eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui, ó. Vou colocar aqui algumas coisas, algumas informações a mais aqui. Por exemplo, vou colocar essa atributo aqui, editable. Vou colocar como false, que significa aqui no Django, no módulo Django, que ele não pode editar esse campo, tá? Esse campo ele não vai ser editável. Outra mudança que a gente tem que fazer aqui é colocar o null true. Por que colocar o null true? Porque nesse caso aqui, ele vai como a gente já tem perguntas na enquete, né? Já temos perguntas, questões ali na enquete, ela vai acabar para não dar conflito, né? Então a gente vai ter algumas perguntas aqui com usuário anônimo, autoria anônima, tá? Aqui eu vou colocar o do not para si, esse on delete aqui é o comportamento se eu excluir o autor na tabela original, que é a tabela user, né? Na tabela lá do modelo de usuário. Se eu excluir esse autor, o que eu vou fazer com esta question? Tem algumas formas de você apagar tudo, tipo meio que em cascata, né? É o que estava padrão aqui. Esse caso eu vou colocar para não fazer nada. Então ele vai passar a ficar meio que ali sem autor, ele perde aquele vínculo, tá? Então basicamente é isso. Salvo o arquivo. Vamos pegar aqui, ativar o venv, eu não ativei ainda. Então dar um zoomzinho aqui. Lembrando que o venv para ativar lá no Windows é ponto contra barra venv contra barra scripts contra barra activate. Tá? Isso aqui no Windows, tá? Tô relembrando aí, eu fiz isso várias vezes aí nas primeiras aulas. Mas aqui no Linux é source venv bin activate. Beleza, ativei. E aqui, para que eu tô fazendo isso? Que, ó, lembrando, quando a gente muda o model, eu tenho que pegar e tenho que gerar a migração e gerar a migração, né, com o make migrations. Ele lê ali o arquivo do model e fazer criar o arquivo de migração, ó. É o que ele faz aqui, ó. Aí ele criou aqui dentro de migrations, ó, pool migrations, ele criou um novo arquivo aqui, ó. Opa, pera lá, tô abrindo aqui accounts. Aqui, ó. Ele abriu aqui para mim, ó. Agora tá adicionando o autor. Depois que eu faço isso aqui, eu tenho que pegar e tenho que migrar para ele aplicar no banco de dados. Ó. Feito isso, ele aplicou. Então eu já tenho ali no meu banco de dados lá, já foi persistido essa informação lá. Esse campo novo já está lá, já está possível de usar. Beleza, feito isso, encerramos aqui o primeiro passo e vamos para o segundo passo. Que você não vai acreditar de tão ridículo, de simples que é. É o seguinte, ó, a gente quer criar o autor, né, quer registrar o autor no momento de criar a questão. Então eu venho aqui no meu pools,
views. E aqui, ó, eu tenho que achar o meu create view, tá? O create view aqui, ó. Deixa eu ver em cima, ó. Question create view. Então, o que eu vou fazer nesse question create view? Eu vou pegar, simplesmente eu vou pegar aqui e quando ele enviar uma question nova, eu vou pegar aqui no form valid, eu vou pegar e vou atribuir o usuário da sessão, ó. Primeiro que aqui é obrigatório estar logado para criar uma sessão, criar uma nova question. Então eu venho aqui, quando o form for válido, e eu, tipo, que meio injeto aqui, né? Eu vou pegar o form, a instância do form, ó. Vou pegar a instância do form, vou atribuir o campo autor, vou ao campo autor da instância daquele formulário. Por que é a instância do formulário? Que, na verdade, essa instância do formulário é a instância do objeto question. E agora, como ela passa a ter um campo autor, ela tem aqui também, né, esse campo aqui automaticamente. Então eu vou pegar e vou pegar o usuário da sessão, tá vendo? Ó, da requisição, da request. Qual foi o usuário que fez a requisição? Feito isso aqui, quando eu salvar, ele automaticamente já vai atribuir o usuário da sessão àquela questão, como sendo o autor daquela, quem criou, né, o autor quem criou. E é exatamente só isso, tá? Esse passo 2 é exatamente só isso. E agora podemos ir já para o passo 3, que é você pegar e exibir o autor lá na página da pergunta. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso lá no nosso template que mostra, né, a pergunta. Então vamos lá, ó, dentro de templates, pools, question detail, né, que mostra o detalhe da questão. Eu vou criar aqui, ó, na parte de cima, né, essa parte, pessoal, do embelezamento aqui e tal, você verifica aí como que fica melhor para você, tá? Como que fica melhor aí no seu caso. No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma decisão. Esse coisa aqui tá. O Copilot aqui toda hora aqui dando sugestão. Ó, então eu vou testar aqui se na minha question, né, meu objeto question aqui, se ele tem o autor. Se ele tiver o autor, o campo autor, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui já um end if. Vou colocar aqui já o end if. Se ele tiver um autor, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um spam. Olha lá, ó, ele está até sugerindo para mim aqui. Vou deixar aqui a sugestão do Copilot. Ó, vou criar na verdade, só que eu vou criar um spam. Talvez parágrafo seria melhor, mas eu vou criar um spam. E aí esse spam aqui, ó, dentro desse spam, dessa tag, eu vou colocar aqui o autor e vou colocar aqui de question, tá vendo? Ó, que agora o nosso model tem o autor. Eu vou pegar aqui do autor o username dele, tá? Vou acessar assim dessa anotação de ponto. Tá? Então, uma vez que eu acessei o question, o objeto question, ele tem um vínculo com o autor, que é um usuário, e esse usuário ele tem o username. Beleza? E aqui, outra coisa que eu posso fazer aqui é colocar um else para quê? Para mostrar naqueles casos que não tem autor. Eu vou deixar aqui a sugestão aqui, ó, no Copilot. Spam, autor, anônimo, tá? Então, quando não tiver as perguntas que já existem, vai ficar com a autoria anônima, tá? Então, é assim que vai funcionar. Então, feito isso aqui, pessoal, está pronto, está concluído, a gente tem só que fazer o teste, tá? Então, para testar, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou abrir vou iniciar o servidor, Python Manage Run Server. E antes de dar prosseguimento no teste, pessoal, aqui, lembrando aí de você curtir aí, deixar sua dúvida, tá? Curte o vídeo aí porque ajuda muito. Se inscreve também, tá? Se inscreve para você não perder nenhuma aula, nenhuma informação aí. Eu estou tentando adequar as aulas para ficar num formato mais curto, assim, de maneira um pouco mais dinâmico e tal, que você também possa pausar o vídeo para acompanhar e tudo mais. Depois me fala se você está preferindo dessa forma ou não. E a ideia, pessoal, é sempre você aplicar isso aqui, né? A gente tá fazendo com question, mas poderia ser outro contexto, tá? Você tem que ter sempre essa noção. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas você tem que ter essa noção. Aqui você está aprendendo um exemplo didático que você pode aplicar no seu contexto, né? Lá no seu, por exemplo, o usuário vai fazer um pedido, né? O pedido lá, sei lá, de um lanche, lá, vamos pensar um sistema de delivery ou qualquer coisa lá. Aí quem que vai ser o autor? Você pode pegar e ter o autor lá daquele quem criou aquele conteúdo, aquele registro, aquela informação, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Feito aqui, vou abrir aqui meu navegador. Aqui, ó.
Vou acessar aqui a enquete list. Deixa eu ver aqui. É que eu tenho vários testes aqui. Eu vou pergunta list. Perguntas. Acho que não lembro se a gente tinha um index. Acho que temos, né? Ah, temos aqui o index. Então aqui tem a lista de perguntas, tá vendo? E aqui para mim testar, eu tenho que criar uma nova. Ó, então aqui na minha lista de enquetes e tal. Lembrando que eu tenho que acessar, né? Porque inclusive se eu vier aqui, ó, cadastrar nova, ele já vai pedir para mim acessar. Então eu vou colocar aqui meu usuário, o usuário que eu tenho já cadastrado, tá? Quando a gente fez lá a parte de login, isso aqui é da aula de login, cadastro, tá? Tem a aula completinha para vocês, ó. Ele já redirecionou aqui para mim criar a pergunta, tá? Então eu vou criar aqui, ó. Qual você prefere? Vou colocar assim, bem simples. Vou colocar uma data aqui. Vou colocar essa data aqui. E vou salvar. Ó, feito isso, salvei. Ele vai vir aqui na lista final. Vou clicar aqui em ver. E agora, ó, você vai ver aqui que apareceu o autor. Então vai ter o autor aqui nas enquetes a partir de agora, as novas enquetes, as novas perguntas. E nas antigas, ó. Vamos pegar aqui uma antiga aqui, ó. Ó, vai aparecer assim, autor anônimo, tá? E aí, feito isso, testamos, concluímos, tá, pessoal? Então é isso. Agradeço muito a sua participação aqui no curso, tá? Eu reforço aí para você se inscrever para dar esse apoio aí ao canal, tá? E deixe sua dúvida, tá, pessoal? Deixe sua dúvida aí, tá? Então, eu vou dar sequência aqui nos trabalhos, porque logo mais temos um novo vídeo pro canal, tá? Um novo vídeo desse curso, dessa série específica, tá? Então, vamos lá? Vamos pro próximo vídeo? Bora lá? Vamos codar?